Bom, até aproveitando, acho que uma curiosidade muito grande da audiência, Flávio, vou tentar compilar aqui algumas perguntas numa só. Você que já atuou em mercados de trabalho diferentes, né? Brasileiro, americano, europeu, mais especificamente então, em português, né? Quais as diferenças entre esses mercados de trabalho no o público que acompanha a gente, né? Que é muito voltado ao marketing, tecnologia, recrutamento, vendas. Quais as principais diferenças? Como funciona esses mercados assim para o imigrante brasileiro, angolano? A gente tem muita angolana aqui acompanhando a gente também, o nosso canal. E uma terceira pergunta, como mais especificamente para uma mulher, né? Que às vezes tem muitas brasileiras pensando em imigrar, às vezes pensando em imigrar sozinha, mas fica com um certo receio, como eu vou sozinha, eu vou me sentir confortável, o mercado é acessível para mim? Certo. Eu acho que a principal diferença é aquilo que nós falamos no começo, que é as questões culturais. Você tem um grande choque cultural. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando cheguei em Portugal, eu nunca imaginei que tinha pausas para café, eu nunca imaginei que tinha pausas para fumante, eu nunca imaginei que tinha um esquema diferente de trabalho. E que é super normal, e tá tudo bem. E que é super normal, determinados dias você não trabalhar, você começar por exemplo, eu nos Estados Unidos, às vezes começava a trabalhar às 6 da manhã. Aqui é raramente você vê, não estou dizendo que não tem, tá? Pessoal, não briguem comigo, tem sim o que acorda às 6 da manhã, mas por norma, o comércio aqui é às 10 da manhã. Curioso. Né? Então, assim, são coisas diferentes. Por exemplo, no Brasil você acorda muito cedo porque às vezes tem a questão de você se locomover de um lado para o outro, né? A questão de transporte é muito complicada. Nos Estados Unidos, onde eu morava, todo mundo tinha carro, porque não tinha transporte. E lá, para você trabalhar no mercado americano, para você trabalhar mesmo numa empresa, a burocracia às vezes é muito grande. Então, mais vale você ser empreendedor, você abrir o teu próprio negócio. Em Portugal, pelas questões fiscais, nem sempre vale a pena você abrir o teu próprio negócio. É uma coisa que tem que ser analisada. Né? Tem outras questões ali que você tem que analisar, que você tem que levar em conta se você tem aporte financeiro para isso, se o teu negócio, se o teu análise de mercado vai sustentar dentro do mercado português ou dentro do mercado europeu. Eu acredito que a principal diferença a se frisar é realmente os costumes, as crenças, os hábitos, que mudam muito de um lugar para o outro, né? Do teu dia a dia, do teu fluxo de trabalho, muda muito de um lugar para o outro. Nos Estados Unidos, tem uma política entre clientes e funcionários, que tem uma linha ali onde ambos têm que se respeitar, porque a lei lá trabalha diferente. Europa já é mais conservadora, já é mais o que nós víamos no Brasil há uns anos atrás, de que o cliente sempre tem razão, e isso gera aí um pouco de desconforto para quem trabalha, no caso, né, porque tem que levar mais nas orelhas do que o costume, do que o normal. Acaba tendo que aturar um pouco mais de algumas coisas, mas assim, no mais é isso, é cultural mesmo. Com relação a ser mulher já é uma coisa complicada no mundo inteiro. Tem muitas questões que envolvem o trabalho de uma mulher. Porque se ela engravidar, tem empresas que ainda pensam assim. Porque se acontece alguma coisa, porque todo mês a mulher menstrua e passa mal. Ou seja, nós temos que lidar com algumas coisas que não são tão fáceis assim, mas com inteligência emocional são super tratáveis e super normal, porque você vai entender que não é todo mundo dessa maneira, não é todo lugar que tem a mesma política, e que se você procurar, eu acho que, eu sou mulher, eu quero sair do país. Primeiro vamos botar o pé no chão. Primeiro eu vou entender que é outra cultura, primeiro eu vou entender como é que eu vou ser recepcionada lá. Vou falar com outras mulheres do lugar para poder entender como é que eles tratam. Né? Por exemplo, o Portugal é super matriarcal. E isso, às vezes, conta muito a favor das mulheres. Né? Mas entender realmente como é que aquele lugar, como é que as outras mulheres daquele lugar se sentem. Como é que elas... vai para os grupos, pergunta para as mulheradas lá, pergunta para o pessoal... Né? Porque, olha, viajar sozinho, o Brasil já é perigoso, né? Tem pontos dentro do Brasil que é muito perigoso.
viajar para fora, você vai seguir as normas de segurança convencionais, né? Você não vai entrar no carro de ninguém que você não conheça, né? Não vai ficar ali dando sorte pro azar, né? Mas se você for tranquila, né? Andando sempre pelos lugares onde você já leu previamente que são seguros, que você sabe que aquela população vive ali com tranquilidade. Eu acredito que não tem mal nenhum, super seguro, super tranquilo. Vai ter que ter uma resistência àquelas questões que nós falamos no início, a saudade, ao emocional, ao estar longe. Você vai ter que trabalhar, às vezes, 10 vezes mais do que você trabalhava no teu país. Por quê? Porque os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes, né? A forma de enxergar o mercado é diferente. Se você tiver a oportunidade de vir com dinheiro para montar um negócio, monta um planinho de negócio, né? Pede ajuda de quem já está fora, para poder te dizer mais ou menos como é que é o mercado, para você fazer esse estudo. Se você tiver que vir para trabalhar, venha, mas venha disposto a realmente com força, sabe? É aquela coisa que eu gosto de dizer, vai dar o sangue aqui, vai dar o sangue, vai ter que trabalhar no que tiver no começo, até você conseguir se estabilizar, ter documentações e depois você conseguir ter uma certa escolha, digamos assim. E eu não estou falando de hipócrita, não, eu estou falando porque eu passei por isso. Né? Eu não cheguei abrindo empresa, eu cheguei trabalhando para outras empresas, e eu sei como é que é esse trajeto. Eu não cheguei tendo documento, eu tive que pedir meu documento, então eu sei exatamente como é que funciona. Estados Unidos é a mesma coisa, só que quando eu saí já sabendo que eu era uma imigrante e que fora do meu berço era hard work todo dia. Então eu já saí sabendo que eu ia passar por algumas coisas. Então quando eu passei, ok, já estava à espera. O problema é quando você sai achando que é um mundo encantado e não é. Esse é o grande problema. Então, assim, o maior conselho que eu daria, pesquisa, falem com pessoas que já moram lá, não levem aquelas opiniões de quem mora como pura verdade, porque as visões são muito diferentes. Então, eu posso achar uma coisa, o meu amigo que está aqui pode achar outra, e assim, as coisas podem ser divergentes, mas utilize isso para que você já venha ciente. Pegue essas visões, não abrace elas para você. Olha, agora eu fiquei com medo, não vou fazer mais nada da minha vida. Não, tenha coragem, seja firme, vai e fala, mas já vai sabendo que pode ser que você encontre determinada situação em determinado país. Legal, que bom ter essa mensagem para quem está acompanhando a gente. Muitas das pessoas que acompanham a gente estão com o pensamento de trabalhar em outros países, né? Hoje até muita gente está trabalhando remotamente, né? Nem precisa da mudança física, né? Mas muita gente ainda tem o sonho da mudança física também por várias questões, né? Segurança. E eu acho ótimo, eu acho muito ótimo. Só que não vai na conversa dos blogueiros, não, gente. Não vai na conversa dos blogueiros, porque tem muita gente pintando um universo colorido e não é colorido. Sim. Não é. Importante. Até assim, aproveitando-se uma última mensagem, digamos, desse tópico, a pessoa não escutou quase nada do que a gente conversou aqui, Flávia. E ela, digamos, não tem tanta experiência de mercado. Você vai ver esse cenário, talvez você já tenha visto. Não tem tanta experiência, ainda está buscando ali a experiência curricular, independente da área que ela atue até. E não tem talvez o idioma, mas ela se arriscou e foi para Portugal, né? Como tem acontecido bastante. Quais cenários você daria para essa pessoa e, digamos assim, apesar dos cenários de dificuldade que ela vai passar, qual seria pelo menos uma dica primordial para ela se estabelecer? Venha disposto a fazer o que precisar ser feito para você se manter, para você sobreviver, para você pagar as suas contas. Porque, assim, não é impossível. Eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês. Passei um trabalho do caramba, passei, mas eu aprendi inglês lá e consigo falar, e hoje tá tudo bem. Mas no começo eu não falava. Quem me conhece sabe, eu fui para lá falando o básico do básico e me aconteceu cada coisa, rapaz. Cada coisa, assim, é que tu fala assim, isso é Deus querendo que eu aprenda inglês. Não é possível que tá acontecendo isso comigo. Porque até o meu carro parado no beiro da estrada, só tinha um Walmart na frente, acabou a bateria e eu pensei, como é que eu vou comprar um cabo se eu não sei falar isso? Como é que eu vou pedir para um americano vir ligar o cabo no carro dele para minha bateria viver de novo? Como é que eu vou falar tudo isso em inglês? E eu ficava, meu Deus. E o meu telefone com 3% de bateria e eu aqui assim, com o coração acelerado.
E dessas aconteceram muitas outras. Só que é aquilo que eu te falei, eu já sabia que isso podia acontecer e eu estava super disposta a passar por isso. Então, quando acontece os intempéries da vida, você já está mais ou menos ciente. Agora, a pessoa vem para cá, para se aventurar, ela tem que estar muito com o pé no chão de que ela está vindo se aventurar. Então, qualquer coisa que aconteça, vai ter que encarar no peito, vai ter que saber resolver, vai ter que dar um jeito de resolver. E o que as pessoas, é por isso que depois que eu descobri e me aprofundei muito nesse estudo do Grit, eu acho isso fantástico, porque é realmente a capacidade que você tem de solucionar as coisas, do como você vai fazer, do como você corre atrás, do quanto você está disposto a fazer aquilo acontecer, né? Então, olha, tá vindo para cá, tá se aventurando, não fala outros idiomas, cara, desculpa, às vezes você vai ter que trabalhar na restauração, que não é fácil, você vai ter que trabalhar em hotel, vai ter que trabalhar com faxina, e não é desonra para ninguém. E tá tudo bem, só que assim, tem que vir ciente que isso pode acontecer. Ah, porque eu trabalho de segunda a segunda, não tenho tempo. É verdade, não vou mentir. Eu também trabalhei de segunda a segunda, olha, e não foi só aqui, também foi nos Estados Unidos. Né? Então, assim, até que você consiga ter a maturidade para você, olha, agora eu estou estável, vou conquistar minhas coisas, vou montar minha empresa, eu já entendi como é que funciona o esquema do país, eu já me liguei como é que são aqui as pessoas, a não ser que você tenha aporte financeiro, foi aquilo que eu falei, para vir e com ajuda, né, porque as ajudas sempre são pagas, advogados, contadores e tudo mais, com ajudas montar e fazer acontecer, né, trazer a tua empresa do Brasil para cá, internacionalizar a tua marca, não sei. Se não é esse o caso, é vir aqui e botar a mão na massa. Eu conheço um casal, ele veio contratado por uma empresa de tecnologia, que o povo vê a galera de tecnologia sendo contratada por Portugal e acha que as demais profissões também são. Não são, desculpa, não são. Tecnologia é uma área carente aqui, então eles acabam por pegar profissionais de fora. Agora, advogados, administradores e todo o resto, tem muitos aqui. E a preferência sempre é o mercado nacional. Se aparece lá um currículo português e aparece um currículo de alguém que é de fora, eles sempre dão preferência para quem é nacional, currículo português. No Brasil também acontece dessas, né? E a gente sabe bem como é que é isso. Então você já tem que vir para cá sabendo sobre isso. Sabendo que talvez enquanto você não tenha teu documento, vai ser muito difícil trabalhar naquilo que você quer. Entendendo que, olha, no começo é sempre difícil, é o que tem. Só que as pessoas não estão dispostas a trabalhar no que tem, como tem. E daí eu vejo um monte de gente falando, eu vou voltar para o Brasil porque eu tinha uma vida muito melhor lá. Realmente. Eu fico apavorado quando eu vejo pessoas falando assim, eu vendi tudo no Brasil, casa, empresa, carro, e tô indo de mala e cuia para Portugal. Venha, mas venha sabendo, com o pé no chão, ciente, porque não é culpa dos portugueses, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. É uma decisão que você toma de livre e espontânea vontade, só que você vai ter que chegar aqui e andar nas regras daqui. Não vai chegar aqui e andar nas regras do Brasil, porque isso nem sentido faz. Os percalços são normais, né? Fazem parte, às vezes, como você citou, a questão de olhar um currículo nacional e um estrangeiro e dar preferência pelo nacional, eu acho até... Muitas pessoas acabam dizendo que pode ser xenofobia, mas eu acho que é mais do que normal você acabar... Olha, eu recebi uns currículos uma vez, era por uma vaga específica, a pessoa tinha que falar outro idioma, porque o gestor não falava outro idioma, a não ser inglês. Tinha que ser, sabe? Não... E daí aparecia um monte de currículo, ninguém falava inglês. Muitos eram brasileiros. Mas eu quero trabalhar como secretária executiva de tal lugar. Legal, o requisito é inglês, e então? Então eu vou me preparar para isso, já que eu não tenho, eu vou me preparar para essa função. Eu vou numa escola, eu vou aprender inglês sozinho, eu vou ler livros, eu vou escutar música, eu vou me meter no meio do gringo aqui, porque os gringos andam aqui para cima e para baixo por tudo, vou me meter numa roda de gringo, vou soltar o meu inglês com vergonha mesmo, falando errado mesmo, porque se você não tentar, você não aprende. Não vai aprender assim com fotossíntese, né? Então as pessoas elas têm que entender que se elas estão no ponto A e elas querem ir para o ponto B, tem um trajeto ali a ser trilhado. E o que eu vou fazer nesse caminho para alcançar aquilo que eu quero? Eu quero ir para Portugal trabalhar numa multinacional. Legal, quais são os requisitos para isso? Eu cumpro? E não cumpro? O que eu posso fazer então para conseguir alcançar isso que eu desejo? Eu quero ser o melhor vendedor, eu quero ganhar 100 mil por mês. Ok.
Qual é o caminho para isso? E o que você está disposto a fazer para alcançar isso? Pode ser em pouco tempo, pode ser em médio tempo, pode ser em largo tempo, né? Pode demorar muito mais, mas como é que você vai fazer para chegar lá? Né? Como você vai trilhar isso? Então, eu acho que isso é para tudo na nossa vida. Se eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B, o que eu vou fazer? Quais são as atitudes que eu vou fazer para alcançar? E daí, quando você vem para cá, você vem pensando na mesma coisa. Eu vou chegar lá no ponto A, e para eu ir para o ponto B, o que eu preciso? Perfeito, fico muito feliz. Mais uma coincidência. Eu uso muito essa expressão com as equipes, Flávia, de o que fazer pelo ponto A para o ponto B. Acho que isso é perfeito, que muitas pessoas acabam sempre reclamando do ponto de partida, né? E ninguém vai partir do mesmo lugar. A questão sempre é o que você vai fazer do A para o B. Muito exato. É do teu A para o teu B. Não é do A e do B do Renato. É da onde você está, daquilo, com as ferramentas que você tem. Nem que você tenha que escrever. Escreve o que você quer. E depois você escreve. Tem pessoas que gostam de escrever porque são mais visuais, né? Que gostam dessa dinâmica. Então vai lá, escreve, vê realmente o que você precisa para desenvolver, para chegar ali naquele caminho. Olha, eu também precisei fazer muitas coisas nesse trajeto, desde quando saí do Brasil. Eu tive que aprender inglês. No Brasil, eu nunca me preocupei em ir a fundo nisso. Mas quando eu decidi, eu quero ir para fora, eu fui para fora e eu vi que eu estava apertada, eu falei, meu Deus, é agora ou nunca. Então tem que ir, tem que fazer. Olha, daqui a pouco eu vejo a necessidade de um alemão, de aprender alemão, ou daqui a pouco eu vejo a necessidade de me aprofundar em linguagem de programação, porque o mercado vai mudando e só se adapta quem tem flexibilidade. Tem uma analogia que eu gosto de usar, que é a do bambu. Né? O bambu aceita se curvar, né? Então, assim, ele é flexível, ele não quebra justamente porque ele sabe, né? Ele tem essa sabedoria da flexibilidade. Então, não vamos quebrar, minha gente, vamos saber o nosso momento de ser flexível e vamos correr atrás daquilo que é importante para nós, que faz parte da nossa caminhada. Trabalho vai dar.